Você ainda perde tempo trabalhando com a sua agenda, enviando e-mail de disponibilidade que você tem, e ainda tem o problema de, às vezes, ter choque de agenda, tudo. Hoje eu vou ensinar como é que você pode resolver isso, gastar menos tempo com isso, mandando um link só. E automaticamente a pessoa tem o acesso à sua agenda, mesmo sendo um terceiro, agenda que tem disponibilidade. É bem ágil isso e eu venho trabalhando isso há anos. Essa ferramenta chama Microsoft Booking e eu vou ensinar como é que você trabalha com ela. Então, sem mais demoras, vamos ao vídeo. Bom, se você gosta desse tipo de conteúdo que melhora seu gerenciamento de projetos e também seu dia a dia com ferramentas de produtividade, segue a gente, se inscreve no canal e dá o like. Não esqueça de dar o like, é bem importante para a gente gerar mais conteúdos aqui. O primeiro ponto que eu vou começar a falar é a respeito do Booking, né, como entrar nele. Então, citando no Office 365, vamos dizer assim, então, estamos no Planner, por exemplo, eu tenho como entrar no Bookings através do menu lateral aqui e escrever Booking. A ferramenta do Booking está ativa, então quem tem o Office já está ativa, então você tem o Booking, então você pode trabalhar com ele para ter um melhor agendamento. O que acontece? Você vai lá e tem um problema de ter que toda vez colocar as reuniões ali, pedir reunião e daí qual horário está disponível, você manda por e-mail, gasta tempo com isso e ainda corre o risco de, sem querer, de repente mandar para duas pessoas no mesmo horário e uma pessoa marcar, outra também no mesmo horário e ter um choque de agenda. É bem complicado em relação a isso. Então, um método bem simples de resolver isso é através do Booking. É uma ferramenta muito simples, eu vou mostrar como trabalhar com ela, que muita gente não conhece. Então, primeiro jeito, tem dois tipos de reunião. Tem uma página pessoal, reserva pessoal, só clicando aqui, criar esse tipo de reunião. Vou lá, coloco o nome da reunião, vai colocar como título dela sempre quando entrar, por exemplo, ML Pro, alinhamento, ou qualquer outro tipo de reunião, eu posso estar colocando aqui tudo, colocando para alinhamentos internos da ML Pro, de cliente, daí você vai mandar para cliente, por exemplo. Entendeu? Só acertar o texto aqui. Qual categoria? Você tem categoria, você pode selecionar já a categoria, ele vai pegar e pintar o seu Outlook já, o seu calendário na cor correta. Você pode descrever essa reunião, escrever todo a pauta da reunião, tudo. Em várias reuniões já tenho a pauta pré-definida, quando vai para cliente, reunião de apresentação já tem pré-definido como que a gente apresenta o produto, então já tem ali toda uma pauta, então é interessante colocar aqui. O local dela, se for via Teams, já coloca, ele já vai criar o link do Teams certinho da reunião. Se não, se for presencial, você pode escrever o nome da sala, alguma coisa assim. Período dela, por exemplo, 1 hora de reunião, meia hora de reunião. Se ela é particular, então só as pessoas da própria empresa vai poder selecionar o link e trabalhar com isso. Ou é pública, então qualquer pessoa, algum cliente que não tem acesso ao seu ambiente vai conseguir acessar e reservar a agenda. Portanto, que tiver o link de reserva. Daí eu posso também estar aqui, posso ter uma opção ali de agendamento pessoal, onde o horário que vai ficar disponível é o mesmo horário que está no Outlook, porém as datas que não estão disponíveis ele não fornece. Ou eu vou pegar e definir um horário específico. Eu não quero que seja até às 18 horas, que é meu horário comercial. Eu quero que esse tipo de reunião só aconteça até às 16, indiferente se tiver agenda ou não. Então eu consigo fazer alguns tipos de bloqueio. Então 16 aqui, só de segunda, terça e quarta eu quero 16, depois o resto pode ser 18, beleza. Se eu quero sábado, se eu quero domingo, você cria um calendário especial para isso. Clico salvar, automaticamente já existe uma reunião agora, tá? Alinhamento cliente, tá aqui, e eu posso compartilhar tudo isso. Como é que eu compartilho? Clico copiar o link, daí eu venho aqui, posso deixar isso aí no rodapé de e-mail, no meu caso eu tenho no rodapé de e-mail, tá? Então eu posso deixar no rodapé de e-mail tudo, então eu tenho a reunião aqui, tenho as datas que estão disponíveis, é da minha agenda, é real isso, tá? Então eu tenho aqui, para amanhã eu tenho às 15, às 15h30, depois para dia 6 eu tenho esse horário, lembra que eu tinha bloqueado a partir de 16, mesmo se eu tiver agenda na minha agenda do Outlook, ele não vai aparecer aqui. A pessoa selecionou, clicou avançar, automaticamente ela está reservando esse horário.
e no meu Outlook vai bloquear essa agenda. Então, reservei aqui, tá? Dia 6, das 15h30 às 16 horas, reservou, deu ok, eu posso pegar e enxergar isso. Como eu reservei, talvez apareça 2 vezes, porque eu reservei e é para mim mesmo, né? Então, tem aqui, vou entrar aqui, vou entrar na agenda aqui e eu consigo pegar, selecionar na próxima semana, tá? Aqui, então vocês podem ver que dia 6 de segunda-feira, está lá disponível o horário lá, Leandro Lima, traço Emily Proda, e está escrito ali a reserva ali, fui eu que reservei para eu mesmo, então está escrito meu nome, depois o nome da reunião. Então assim que acaba aparecendo, sempre o nome da pessoa e depois o nome da reunião. Então seria isso, tá? Então você tem essa reserva aqui. Então, aqui tem as outras reuniões que realmente são minhas e que normalmente já faz parte da minha agenda. Então, eu vou excluir esse aqui, porque esse aqui é real, tá? Então, são as duas que o pessoal pode interno, ou mesmo externo. No meu rodapé de e-mail aparece já isso daí para a pessoa reservar um horário comigo. Então, é bem simples reservar. E todo e-mail Pro tem isso. No rodapé de e-mail tem lá, você clica ali, você já consegue reservar um horário com a gente. Se você tem suporte, você consegue trabalhar desse jeito, que é um jeito muito prático de trabalhar. Então, vou excluir aqui. Então, tenho mantendo os dois aqui. E eu posso também, essa aqui são as minhas agendas, eu posso também trabalhar voltando para o Booking padrão. Clica aqui, clica em Booking. Eu tenho normalmente salvo já automático, então nem precisa. E eu posso ter algumas páginas da empresa. A gente tem uma página padrão, que é essa daqui, que daí tem uma série de reuniões. E daí eu consigo criar, inclusive, grupos de reserva. É um pouquinho mais elaborado. Aquilo lá é mais simples, esse aqui é o nível 2, tá? Nesse nível 2, o que a gente vai ter? A gente vai ter como algumas informações principais que a gente pode trabalhar, tudo ali de configuração. Toda vez que uma pessoa cadastra, um cliente novo cadastra, ela vai ficar na lista de clientes, esse é real, então não vou entrar aqui, porque tem o nome dos clientes, tudo aqui dentro. Tá? Em equipe, eu consigo enxergar a minha equipe, enxergar as pessoas, enxergar cada um, como é que está o booking dessas pessoas. Então, reservar, o Bruno não tem nada, mas o meu tem uma série de reuniões já pré-definida, eu consigo enxergar quais as reuniões que tem aqui disponível para cada um. Mas o mais legal é serviços. Eu consigo enxergar todos os serviços que tem disponíveis, reuniões que tem, e olha, não é um só. Então eu posso ter mais de uma pessoa numa reserva, então num link de reserva. Então eu posso clicar nesse serviço, criar um serviço, e-mail Pro, sei lá, eu costumo de fazer assim para ficar bem claro para o cliente, e já na hora de agendar fica certinho. Então daí coloco o título da reunião, por exemplo, PSA Easy, e daí, sei lá, detalhamento e desenvolvimento, por exemplo, posso estar colocando aqui. Tá? Detalhamento de desenvolvimento, beleza. Então eu tenho aqui essa reunião, eu vou colocar aqui teste depois para excluir, tem muita coisa aqui, teste, mas eu vou criar ela mesmo. Então eu vou pegar, vim aqui também, eu posso, nas informações básicas, eu tenho descrição que nem do outro, eu tenho que se ele quer uma reunião online no Teams, se envia o link anônimo, então assim, a pessoa pode trabalhar com isso, tudo, eu normalmente deixo ela sem estar selecionada. E daí, o tempo da reunião, 1 hora, por exemplo, a duração da reunião, meia hora ali por padrão vai. Buffer, quero que meia hora antes e meia hora depois não tenha nada, então consigo reservar, ele vai reservar essa agenda antes e depois. Se tem algum preço, daí ele vai bem detalhando em relação a isso. Número máximo de participantes, tudo, qual língua que ele está, posso pegar, vir aqui e salvar ele. No momento que eu salvei essa reunião, aqui, ele sempre cria em cima, né? Então tá aqui, eu consigo pegar e ir detalhando tudo isso. Tá? Eu posso clicar em editar, eu tenho opções também, eu poderia ter mexido lá, acabei salvando, mas eu podia ter descido aqui. As políticas dela, então assim, uma série de itens, qual que é o tempo máximo que pode reservar, daí vai lendo e acertando isso aí, são bastante detalhes, porque é altamente configurável o ambiente.
Incremento de tempo, onde eu mostro de quanto em quanto tempo eu quero que tenha uma reserva, então eu posso dizer assim, eu quero que reserve um horário e só depois eu libere, não horários de meia e meia hora, por exemplo. A reunião é de meia e meia hora, mas aparece disponível de hora em hora. Então fica mais fácil não ter um monte de horário, fica até estranho. De repente, duas horas vai aparecer menos agendas ali, fica mais certinho. Então uma série de variáveis. Qual que é o prazo mínimo, então assim, mínimo de 6 horas, significa que ele não pode agendar para a próxima hora, porque eu estou lá trabalhando, eu não posso simplesmente parar e daí, de repente, eu nem vejo que alguém bucou faz 5 minutos para daqui meia hora, entendeu? Então pode ser que para a pessoa se organizar no dia, é melhor assim, então que não seja imediato. Daí vai, o que é mais importante, eu posso selecionar as pessoas, por exemplo, eu quero que eu sou obrigatório nessa reunião e a Isis também, beleza, então os dois são obrigatórios. E eu posso colocar que seja qualquer um dos dois, tá? Opa, a Isis, deixa eu colocar a Natália, por exemplo, tá errado ali, tá? A Natália, os dois ali, então eu posso pegar e enxergar isso aqui e daí trabalhar. Então eu tenho ali a atribuição de qualquer pessoa. Então, se uma pessoa estiver na reunião, já vai pegar. Tiver disponibilidade para a reunião, automaticamente já vai estar aparecendo. Agora, se eu quero que os dois estejam disponíveis, eu coloco os dois aqui, e daí os dois vão estar disponíveis. Só quando os dois estiver disponível de agenda, então, agenda de um e agenda do outro estiver disponível, daí sim vai conseguir reservar. Senão, não tem. Então, vai ter um bloqueio maior de agenda quando eu faço assim. E outro ponto é que eu posso selecionar se a pessoa pode selecionar o recurso, quem que vai participar. Eu quero que esse ou essa pessoa que seja o responsável da reunião. Eu consigo selecionar ali, quem está reservando consegue selecionar o recurso que vai participar da reunião. Aqui são campos, se é obrigatório ou não. Então, cada campo que eu vou preencher, então eu posso criar um formulário de preenchimento para que a pessoa, quando está reservando, preenche todas as informações. E notificações. Então, se eu tenho uma notificação antes da reunião, quanto tempo antes, eu posso configurar isso, 1, 2, 3 e-mails antes, um e-mail um dia antes avisando que vai ter a reunião, algumas horas antes que vai ter a reunião, e mesmo depois indicando que de acompanhamento. Eu gosto de fazer sempre o antes, para lembrar da pessoa que vai ter uma reunião. Fiz isso, salvei e automaticamente já fica disponível lá a reunião. E eu consigo copiar aqui, dou um ponto copiar, venho aqui, coloco a reunião, ela vai estar disponível. A agenda é o visual é um pouquinho diferente mesmo, e a configuração, ele é mais configurável, por isso que está desse jeito, tá? A primeira página ali. Uma coisa que está sem agenda esse mês, por causa dessa restrição das duas agendas. Então você tem que ver se, putz, está certo, está errado, o que acontece. Então aqui, a partir do mês que vem, daí sim está disponível. Então eu consigo enxergar os horários que estão disponíveis, selecionar um horário, e aquele formulário vai ter todos os campos aqui. Tanto campos obrigatórios, que eu posso selecionar, como os campos que são padrões, olha lá, que tem já mais endereço, tudo já mais configurado. Quando a gente reserva uma reunião para algum cliente nosso chega ali, vocês podem fazer isso, é essa ferramenta que a gente disponibiliza, que a pessoa reserva o horário ali e automaticamente já bloqueia a agenda de todo mundo necessário, tá ok? Bom, é isso que eu tinha por hoje. Espero que tenha sido útil para vocês tudo isso e que a gente possa cada dia mais melhorar o gerenciamento de projetos. Quiser marcar uma reunião para apresentar ali a parte de gestão de projetos, parte do Easy, tudo isso aí, fico à disposição e a gente disponibiliza a agenda assim para marcar. Fique à vontade e até a próxima.